A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Acabei de chegar da igreja agora e eu vou trazer. Na verdade, eu vou ler. Eu vou ler uma passagem que se encontra no livro do apóstolo João. Eu comecei a ler outro dia e parei. É porque é muito tremendo essa passagem e às vezes a gente só lê uma parte e não continua. Então eu vou ler, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E essa palavra, ela pode adentrar ao coração de uma pessoa daqui, não sei quanto tempo, daqui quantos meses ou anos, né? Porque a palavra as misericórdias de Deus se renovam. E a palavra, ela tem um mistério. A Bíblia fala que a palavra, ela volta ao céu e ela faz o que apraz a Deus. Ela não volta, só simplesmente fala e como se fosse uma palavra normal. Essa palavra, ela tem poder, ela tem um mistério que é do céu. Tem coisas que Deus só revela a quem Ele quiser. Revela ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus revela a quem Ele quiser. Então vamos lá. Apóstolo João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Olha que lindo. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tende visto. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que vão ler isso daqui e vai achar lindo, mas não vai entender nada. Mas talvez, pela misericórdia de Deus, eu lendo, não vou dar explicação assim, porque cada um vai ter um entendimento na hora que lê a mensagem. Mas eu vou só dar algumas entradas, que através, não por ser eu, mas quando a pessoa lê, a que ouve, ela pode ter um entendimento maior, porque a palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir. E tem pessoa que vai ler e não vai entender nada. Mesmo que tenha algumas parábolas que tem a explicação depois, como a do joio e do trigo e tal. Aí tem a parábola, depois tem a explicação, né, no livro de Mateus, do livro do apóstolo Mateus tem. Então aqui, ó, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai está dentro dele e ele está dentro do Pai. Mas por que vem? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Anteriormente, aqui no versículo anterior, não tinha acabado de falar que eu sou o caminho? Como que vai ao Pai se não passar por ele? Ele é o caminho, então ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Estou falando Jesus falando, é óbvio, né? Eu não sou o caminho, não. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao caminho, ninguém vem ao caminho, ao Pai, se não for por mim, porque o único caminho, não tem outro caminho, não tem atalho, não tem nada, só tem Jesus, não tem nada. O único caminho é esse caminho se chama Jesus, acabou. Então ninguém vem ao Pai se não for por esse caminho aqui que é Jesus, entendeu? Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como me diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha que lindo.
O Senhor Jesus tá falando, quando tá essas partes de vermelho aqui, ó, é o Senhor Jesus que tá falando, o nosso Salvador da nossa alma, que tá lá no céu à direita de Deus. Ele tá falando aqui, ó, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as vos digo de mim, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Entenderam? Ele vai para o Pai. Ele está querendo dizer assim, ó, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas coisas que eu faço, maiores ainda, porque eu vou pro céu, eu vou para onde que o Pai está, eu vou ficar da direita dele. Então, tá falando aqui que nós vamos fazer coisa maior. Mas será que nós vamos fazer mesmo? Mas o Senhor Jesus Cristo não mente. Mas ele está querendo dizer que se a gente tiver fé, a gente vai falar com aquela montanha, se precipite ao mar, e ela vai. Não teve ninguém na Bíblia que fez isso. Mas se o Senhor Jesus falou, eu já levo isso literalmente. Mas cada um, né? Mas o resumo está querendo dizer que que quando a gente tem fé, o câncer tem cura? Não. Então não tem pessoas que oram lá, oh meu Deus, por favor, cura tal pessoa do câncer, e a pessoa não é curada. Pode ser maior do que você pedir uma montanha para precipitar. Que fundamento tem esse, né? É lógico que essa passagem está querendo dizer para que a gente tenha fé, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, nome de quem? Nome do Senhor Jesus. Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando a gente glorifica Jesus Cristo, a gente glorifica quem? A Deus, Pai. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Às vezes vem a dúvida, né? Você pede a Deus ou ao Senhor Jesus? Ele está falando que se pedirem meu nome, eu farei. Jesus. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Tem gente que tá no bar, tá não sei aonde, tá em todo lugar. Se for falar da palavra com ele fala, eu amo Jesus. Jesus é tudo por mim. É um mentiroso. Você tá julgando? Tô julgando, sim. A Bíblia fala para mim julgar. Então eu tô julgando. Lá em Mateus 7 fala assim, não julgueis para que não seja julgado. Mas esse julgamento tá falando sobre uma coisa que você não tem certeza. Você acha, aquela mulher ali, não tem jeito de ser mó fofoqueira. Já pecou. Mó fofoqueira que a mulher pecou. Você tá julgando por aparência. Lá em João, aproveitar que nós estamos no livro de João, aqui ó, João o quê? 7, né? Aqui ó, cuspi na Bíblia, passando a língua. Aqui ó, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então a Bíblia fala pra gente julgar, mas de acordo com as Escrituras. Então como que a pessoa vai se converter se você falar com ela? Aqui ó, a Bíblia tá falando que isso aqui, se você continuar assim, você vai pro inferno. É a Bíblia que tá falando. Então como é que a pessoa vai se converter? Se você não falar com ela a verdade. Você tem que julgar aqui, ó. Se você continuar assim, se você não se arrepender, você vai pro abismo. Mas você tem que falar com jeito, né? Você não vai falar com... Quem ama, fala com amor, não fala... Não, falar com amor aqui, ó. Deixa eu te falar. O Senhor Jesus está voltando. Se apressa. A Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas, sim. Mas o seu tempo... Você já foi na igreja... Você já caiu quantas vezes? Você não vai se melhorar, não? O Senhor Jesus está voltando. A Bíblia fala que quando a pessoa cai, é impossível... Lá fala em Hebreus 6:4. É impossível que haja arrependimento. Depois da pessoa ter provado os dons do Espírito, é a mesma coisa da pessoa estar colocando Jesus Cristo ao vitupério, tá colocando Jesus Cristo ao escárnio, tá crucificando Jesus de novo. Eu poderia passar lá, mostrar aqui agora, mas vai ficar um vídeo muito longo, né? Mas eu posso tentar rapidão. Aqui, ó, é Hebreus. Gente, acho que a gente não vai
Eu não vou ler esse livro de Hebreus não, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. O meu canal só tem 60 e poucas pessoas, ninguém vai querer ver. Eu ia fazer uma live ao vivo, que agora eu posso fazer live ao vivo. E essa é minha primeira. Só que... Aí é Hebreus. Só que a internet que é ruim, eu moro no fundo de uma casa aqui. Aqui, ó, Hebreus 6:4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e que fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Olha só o que a Bíblia está falando. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. De novo crucificam Jesus Cristo. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia. E o expõe ao vitupério. Tá vendo? Então, não vou falar mais nada. Vamos continuar, porque senão vai ficar um vídeo longo. E quando grava vídeo, isso é muito difícil de alguém ver. Ainda mais que o meu canal é tão pequenininho. Mas o Senhor Jesus Cristo faz esse vídeo chegar aonde a pessoa tá lá, sentadinho, vai. Vamos ver esse homem aqui, o que tá falando? Homem esquisito aqui. Então, aí vai ver a palavra, vai entra no coração. Alegria, meu filho, só alegria no céu. Aí, os anjos ficam alegres, né, quando um pecador se arrepende. A Bíblia fala. Tem gente que fala é festa. Eu não falo festa, eu falo de acordo com o que tá falando da palavra, né? Os anjos se alegram. A alegria aos anjos do Senhor quando um pecador se arrepende. Então, a gente estava em versículo mesmo? Ah, tá. E tudo quanto pedis meu nome, então. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem que é? O Espírito de Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se andar em retidão, se obedecer, não tá falando palavrão, não tá xingando os outros, não tá falando mal dos outros, não tá nas obras da carne, né? Porque a Bíblia fala lá em Coríntios, no livro de 1 Coríntios, das obras da carne. Ninguém herdará o céu com as obras da carne. A Bíblia que está falando. Né? Eu falo as partes que todo mundo glória a Deus, mas tem que falar também para correção. Ó. Mas se você está aqui, é igual o vídeo que eu fiz lá. Ó. Eu coloquei o nome do título assim, ó. A condenação em Cristo Jesus. Para aqueles que andam segundo a carne. Porque o versículo verdadeiro é assim, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu coloquei diferente para causar uma polêmica, a pessoa ver e o Espírito Santo visitar a pessoa e já começar a mudar, né? Espero que eu não esteja pecando ter trocado assim, né? A gente tem que ter temor a Deus, é muito sério. Mas eu creio que não estou pecando, não. Aqui, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Olha só que lindo. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e nós nele. Olha lá, ó. Estou em meu Pai e vós, que é nós, né? Eu, você, eu, o senhor, eu, a senhora, né? Não sei quem tá vendo aí, vai ver depois. Em mim, e vós em mim, e eu em vós. Então, Jesus está em Deus, nós estamos nele e ele em nós. Entendeu que lindo que é? É maravilhoso. Então a gente tem que ter fé. Jesus está dentro da gente, então a gente pode chegar e curar as pessoas. Mas tem que ter fé, não pode duvidar. Tá curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz uma oração com fé. Mas a glória é para Deus. A gente não tem poder de nada, não. O poder é de Deus, está dentro de nós. A gente tem o poder. Mas não é o poder nosso, é o poder de Deus. É pela misericórdia que Deus concede a gente usar o poder. É o poder da palavra, o poder da fé,
né? Que é um firme fundamento das coisas que se esperam. E se não vê, você vê a cura do câncer, você vê o anjo chegando lá para curar. Quem viu, glória a Deus. Tem gente que vê o anjo descendo, a luz descendo e tal, né? Isso é muito lindo. Ah, é muito lindo. Se eu visse, eu ia ficar muito feliz. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Não, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda pouco o mundo não os verás. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Judas Iscariote, tá? Disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Está falando viremos. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, como que a pessoa na rua, assim, por exemplo, fala assim, eu amo Jesus? Como? Isso aqui está falando que quem ama guarda. E lá em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala assim, aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e não há verdade nele. O mentiroso entra no céu? Ora, a palavra que ouvistes não é minha. O Senhor Jesus está falando. A palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Então vamos lá. Está falando que quando Jesus Cristo foi, ele está falando que ele não tinha ido ainda para o céu. Ele está falando que quando ele for, ele vai deixar o Espírito Consolador. E qual a função do Espírito Consolador? Lógico que consolar. Mas o que está falando aqui? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Então ele vai fazer a gente lembrar. Acredita, busca o Espírito Santo. Tem uma passagem, eu não lembro qual versículo, se chama o amigo inoportuno. É assim, o amigo, são dois amigos, aí cada um mora numa casa, aí de noite chega visita na casa de um amigo, o amigo vai lá e bate na porta, amigo, chegou visita, me arruma 3 pães emprestados aí que não tem pão na minha casa não, já tá de noite. Aí o amigo dele, não, eu tô com meus filhos aqui, não vou levantar de jeito nenhum, amigo, por favor, insistindo, ele, não vou levantar, aí a Bíblia fala assim, que mesmo que esse homem não abra a porta por causa da amizade, por causa de ser amigo, ele vai abrir a porta, sabe por quê? Por causa da insistência. O que eu entendo? Que é a insistência em pedir a Deus. Então, se a gente insiste pedindo a Deus o Espírito Santo, ele vos concederá. Vamos parar e pensar, é fácil ter o Espírito Santo? Se então todo mundo tem o Espírito Santo, todo mundo vai para o céu. É uma coisa rara a pessoa ter o Espírito Santo, porque é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito santa. Como que a pessoa tem o Espírito de Deus da Bíblia, lá de Gênesis, há mais de 10 milhões de anos atrás, está dentro de você simplesmente só porque você aceitou Jesus? E você continua nas mesmas práticas, não nasceu de novo? É muito sério ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só falar em língua, não. Não tem nada a ver isso. Tem gente que fala que quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, fala em língua e tal. Lindo, né? A Bíblia fala sobre procurar os melhores dons. Um dos melhores dons é o amor, lógico. O dom do amor. E aquele de interpretar línguas, né? Então, tem gente que tá falando língua aí e tá achando que tem o Espírito Santo. Não é bem assim. Eu não posso julgar também, porque aí eu vou estar pecando. Acabei de falar isso agora. Julgais pela reta justiça.
Eu estou fazendo um comentário. Tem pessoas que pensam que tem Espírito Santo, tem pessoas que tá falando palavrão e é complicado. Porque o Espírito Santo dá temor, dá um frio na barriga. Eu imagino que eu tenha. Você também imagina que tem. Mas a gente tem que ver as nossas obras. A gente tem que ver o que a gente está falando, o que a gente está conversando, o que a gente está olhando, o que a gente está vendo na internet. Porque a Bíblia fala assim, ó, não extingais o Espírito Santo. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É muito sério. Dá até, não gosto nem de falar, dá até um frio na barriga. É muito sério as coisas de Deus. A Bíblia, nós temos que ter temor a Deus. Deus é amor, sim. Mas Deus é quem que mata? É o diabo? Quem mata é Deus. É Deus que permite tudo. Deus é bom. Não há maldade em Deus. Deus cria as trevas, cria a luz, criou tudo. Só que as pessoas estão só no amor. Deus é amor. E não está tendo mudança. Só tá a maioria das pregações hoje tá tudo falando das outras igrejas. Tipo assim, vamos pregar a palavra João 14, tal. Tem pastor que não tá pegando isso, tem pastor que tá fazendo não sei o que. Eu não quero saber, eu quero saber da palavra. Fala aí, João. Fala sobre João, hein? Aí começa, tem pregação doutrina e tal, mas a passagem é só sobre João. Vamos falar sobre o apóstolo João 14, né? João 14. Credes em mim, credes também no meu Pai. Então pronto, não tem que ficar misturando. Quando Deus, assim eu penso, te coloca uma palavra, falar sobre aquilo. Aí vai falar sobre a outra igreja, aquela igreja lá até assim, aquela aí não tem doutrina, não tem... Não, eu não quero saber, eu quero saber daqui. Mas tem gente que não tá fazendo a obra, tem gente que não sei o que, eu tô fazendo a obra, eu não sei o que. Não, eu não quero saber de você, eu quero saber da palavra. A gente tem que saber pregar a palavra, pregue a cruz, pregue a verdade, pregue o nascimento de Jesus Cristo, pregue que ele é o Filho de Deus, pregue que se você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio de Deus, ele foi vindo do Espírito lá de Deus e entrou na barriga de Maria e nasceu sem ter nenhum tipo de toque, uma virgem, nasceu de uma virgem, né? E é o Salvador do mundo, é o Messias, né? Então você será salvo. Credes tu em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então quem crê, tá me dando frio na barriga de falar. É muito sério as coisas de Deus. As pessoas não têm mais tanto temor. Tá vendo? Eu vou começar a falar das pessoas. Eu não quero falar das pessoas, eu quero falar da palavra. Desculpa. Aqui, ó. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Olha que lindo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. A Bíblia fala lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem a ver com essa passagem. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou Jesus. Aqui está falando, né? Que é o Jesus, o Salvador que está falando. Acredita. Deus é misericordioso. O Senhor Jesus Cristo é bom. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele está querendo dizer assim, ó, se vocês me amassem, vocês iam ficar felizes porque eu vou para o Pai. Eles ficaram tristes porque ele estava se afastando, ele ia morrer. Só que eles não entendem que aquilo, a morte lá, era bom pra gente, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Isaías 53 fala, né? Os nossos feridos pelas nossas transgressões e o pecado que nos traz hoje. Vamos ler lá, que é melhor, senão eu vou falar pelas suas feridas foram sarados, mas ele fala assim, o pecado que nos traz paz. Rapidão, irmãos. Isaías 53. Aqui, ó. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de nós, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele não tinha formosura, tá, gente? A Bíblia que tá falando que Jesus não tinha formosura. Lógico que Jesus era lindo, ele era perfeito e tal, nunca pecou, venceu a morte. Mas espiritualmente falando, agora fisicamente, a Bíblia tá falando aqui, ó.
porque foi subido como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Continuando aqui, ó. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele trabalhou sobre nós as nossas enfermidades e as nossas dores levou para si. E nós o reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído. Sabia que Deus se agradou disso? O castigo que nos traz. O castigo. O que é o castigo? O castigo que ele sofreu, que ele passou, foi humilhado, foi cuspido, enfiaram a espada nele. Só não quebraram o osso porque a Bíblia fala que nenhum dos ossos dele seria quebrado. O profeta disse: o castigo que nos traz a paz açoitou ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele apanhou, sofreu, colocaram coroa de espinho. Na hora que ele estava com sede, colocaram vinagre na boca dele. Isso não foi história em quadrinho, não. Isso foi de verdade. Por causa do seu pecado e o meu pecado. O castigo que nos traz paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma vez eu fui com um missionário, quando eu estava me convertendo, eu não era nem batizado. Aí ele leu Isaías 53. Eu era instalador de fazer coisa errada. Eu fazia instalação de gato de TV a cabo. Antes de eu me converter, um pouquinho antes. Depois quebrei os aparelhos e tal. As E-Box, esse negócio, tal. Cinebox. Aí, o nome dele é Pastor Eldo. É missionário Eldo na época. Aí ele foi e ele leu Isaías 53 numa casa que a gente foi lá. Eu falei assim: ele é pastor, você ora, ele cura. Eu falava assim. Aí ele foi e orou pela mulher lá. Tipo assim, eu tava fazendo instalação, ele tava me ajudando. Ele orou, e o Isaías 53 orou pra mulher. A mulher foi curada na hora. Ele falou assim: agora abaixa e faz o que a senhora não podia fazer. Ela foi, abaixou tudinho assim e colocou a mão lá no chão. Aí eu comecei a chorar, né? Aí depois, toda vez que eu ia fazer instalação, eu levava ele. Aí as pessoas eram curadas. O Senhor Jesus curava as pessoas através da vida dele. E ele lia Isaías 53. Pela aspiradura, vós somos sarados. E é muito forte. Então, deixa eu voltar lá. Né? Deixa-vos a paz, ouviste o que foi dito. Aqui, ó. Ouviste o que foi dito. Ser massa, porque o Pai é maior do que eu. Porque Deus é maior que eu. Né? Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que antes acontecer, vós acrediteis. Ele está falando antes, porque para quando acontecer, nós acreditemos. Eles acreditaram, né? Já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. E nada tem de mim. Verdade. O inimigo não tem nada do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus venceu o inimigo. Venceu as trevas, venceu o diabo, venceu a tentação. E você pode vencer. E ele estava no deserto. O que significa o deserto? É as tribulações que a gente passa. E ele venceu. Se Jesus venceu, a gente vai vencer. Porque a Bíblia fala que nós temos que andar como ele andou. Se ele está em nós, nós temos que andar como ele andou. Acreditar, ter fé. Que ele não tem força. Senhor, coloca a tua força em mim. Eu quero vencer igual o Senhor venceu. Glória a Deus. Aqui, ó. Já não falarei muito convosco. Não. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-os daqui. Aí pula para o João 15. Eu não vou começar o João 15, mas eu vou deixar a primeira, pelo menos 2 versículos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele está falando assim, ó, quem está nele, que vem, ó, pode dar para crescer mais. Agora o que não dá fruto, tira e lança fora. Então aqui, ó, nós lemos João 14, eu penso ler o João 15 depois e vou ficar lendo assim, ó.
Eu não vou falar que eu vou ler todo dia, porque vai que eu não leio, eu não quero pecar. A Bíblia fala, é sim ou não. Se passar disso é o quê? Procedência maligna. Mas eu vou fazer uma oração pela fé. Eu creio que essa palavra vai adiantar no seu coração. Eu vou colocar no canal assim, ó. João 14 e no final tem uma oração. Aí a pessoa vai, pula tudo e vai lá pro final pegar a bênção, receber a oração. Ué, faço o que achar melhor, né? Ai, ai. Então vamos lá. Deixa eu ajoelhar. Ai. Vamos lá. Coloca a mão no seu coração. Faz o que você achar que é a sua fé. Eu creio que essa oração há de te levantar, essa oração há de te curar, essa oração há de fazer a vontade de Deus. Porque Deus que sabe o que você passa, eu nem imagino o que é, eu nem sei quem vai ver. Quem vai ver essa oração? Quem vai acreditar no poder de Deus? Quem vai acreditar que os anjos vão estar ao seu redor? Quem vai acreditar que você vai sentir uma coisa, algo diferente? Né? Depois você conta o testemunho. Não precisa ser aqui, pode ser em outro lugar. Não é para minha glória, é para a glória de Deus, Pai. É para a glória de Deus, Pai. Tá bom? Pode contar na sua igreja. Eu tava numa live lá, nem sei o que era, e eu acreditei na oração. E a oração foi uma bênção. Eu fui curada, eu fui curado, eu senti um renovo e tal. Cada um, é a fé, né? Poderoso e santo Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Bendito e santo Deus, o Senhor sabe, Senhor, da fé de cada pessoa que há de ver esse vídeo. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa enviar os teus anjos, Senhor, arcanjos, querubins e serafins, o que for do beneplácito da tua vontade, Senhor, e que eles possam, Senhor, passar a espada de fogo, arrancando todo o mal, toda a enfermidade, visitando o sangue, visitando a saúde, visitando a parentela, visitando todos os cômodos da casa, repreendendo o que te desagrada, repreendendo algum objeto maligno que essa pessoa comprou ou ganhou e não sabe, mas que os teus anjos possam repreender todo o mal em nome de Jesus Cristo. Bendito e santo Deus, eu te peço, limpa essa pessoa, Senhor, limpa as vestes dela e que o Senhor possa, Senhor, fazer o teu milagre na vida dela. Bendito e santo Pai, eu te peço que eu possa usar da autoridade do teu Filho Jesus Cristo para que todo mal saia da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que Jesus Cristo nos deixou, em nome de Jesus Cristo, que da planta dos pés dessa pessoa que está tendo fé, está ouvindo esse vídeo ou pulou para o final nessa oração, que da planta dos pés até os fios de cabelo da cabeça, que todo mal sai. Que os anjos do Senhor repreendam todo mal em nome de Jesus Cristo, que todo mal sai. Saia em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, vai enchendo essa pessoa, Senhor, de temor. Vai enchendo essa pessoa, Senhor, com a santidade, vai enchendo essa pessoa, Senhor, com os teus mandamentos, que ela possa guardar os teus mandamentos, Senhor, para que ela te ame e te obedeça, que o Senhor possa salvar a alma dela e dele, ou dele, né? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Bendito e santo Deus, eu te peço, repreenda todo o mal na vida dessa pessoa, dê refrigério ao coração e que essa pessoa possa começar a te servir de uma forma magnífica, que essa pessoa seja um remanescente, Senhor, e que todas as astutas ciladas do inimigo sejam desfeitas, pois a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em nome de Jesus Cristo, que todos os laços sejam desfeitos, que todas as arapucas, armadilhas, em nome de Jesus Cristo sejam desfeitos. Bendito Deus, eu também te peço que todos os estilhaços, Senhor, das guerras espirituais que essa pessoa já passou, todas as guerras que o Senhor pelejou por ela, todas as guerras que os anjos, Senhor, lutaram para ela ou ela mesma, Senhor, que o Senhor possa tirar todos os estilados e todos os machucados que ela possa ter no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Bendito Santo Deus, eu te peço, tira esse fardo pesado dela e coloque o fardo do teu Filho Jesus Cristo. Bendito e santo Deus, é o que eu te peço e te agradeço. E levanta as tuas mãos, Senhor. Levanta as minhas mãos, Senhor, ao céu, em amor aos teus mandamentos, em nome de Jesus Cristo. Bendito e santo Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja abençoada, em teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Oração cansa, né? É uma coisa impressionante, é uma coisa espiritual mesmo. Mas eu creio que vai ter milagre. Eu creio que vai acontecer alguma coisa. A gente não sabe, pelo menos eu não sei o que vai acontecer. Mas eu creio que pela fé, essa oração vai levantar alguma pessoa, vai curar, vai acontecer alguma coisa. É a fé. Eu creio. Não estou fazendo isso para aumentar meu canal nem nada, não. Meu canal tem
Tem 60 pessoas. As pessoas certas vão entrar. Imagina 60. Eu tiver uma igreja, tiver 60 pessoas, a igreja está lotada. Lotada. Glória a Deus. Tá bom? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, graça e paz. Vamos na última. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Tchim.